ao estudo bíblico, à escola bíblica. E o tema do estudo de hoje é a igreja, os seus fundamentos, suas marcas e sua confessionalidade. Hoje nós vamos passar pelo estudo, pelos slides, explicando o que é a igreja. A igreja é um prédio, a igreja é um lugar, é um local. Por que a igreja foi instituída? Para que serve a igreja? O que acontece dentro da igreja? Para que ela foi instituída por Deus? Então, o que é a igreja? Eu vou estar lendo os slides e fazendo uma breve explicação sobre o que foi lido. Então, a igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus e enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como o corpo de Cristo. A igreja, a qual é seu corpo, como está escrito em Efésios 1, 22. É a reunião dos santos para glorificar a Deus. Então, nós identificamos e aprendemos que a igreja, então, ela é a reunião de todos os salvos que foram chamados por Deus. É a reunião daqueles que foram chamados por Deus, chamados pela ação do Espírito Santo. E essa ação faz com que nós cremos em Jesus que é o Filho unigênito de Deus, e que esse Jesus ele foi enviado ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Então isso é a igreja, é um chamamento, é a resposta que esse chamado é dado através dos nossos corações, manifestado pelo Espírito Santo, para que nós nos reunimos, reconhecendo que Cristo é o nosso Salvador e é Ele quem perdoa os nossos pecados. Isso é a igreja. Como está escrito em Efésios 1, 22. É o corpo de Cristo, o qual é o seu corpo. Então é a reunião dos santos, com o intuito de dar glórias a Deus. Então isso é a definição de igreja. E o que não é igreja? Então a igreja não é um prédio, não é um provedor de serviços espirituais. Que tipo de serviço? Sessão de descarrego, curandeirismo. Não é lugar de entretenimento e nem clube social. Não é local onde vamos para escutar músicas vibrantes e nem para fazer atividades para a família. O que a igreja tem de oferecer para os meus filhos, para o meu casamento, etc. Também não é assistencialismo social, e ênfase em doações para os pobres e cesta básica. No mundo moderno e contemporâneo, nós podemos ver na nossa sociedade que a igreja hoje em dia, pode-se dizer que mais de 90% das igrejas hoje brasileiras é isso: provedor de serviços espirituais, passa até carro de som na rua, sexta-feira forte, sessão do descarrego, vai ter quebra de maldição e tudo mais. E também muito entretenimento com música vibrante, paredes pintadas, atividades para a família. Então, meus irmãos, as igrejas durante os anos, ela foi se perdendo a sua identidade. Por que foi perdendo a sua identidade? Porque homens querem agradar homens. Esse que é o intuito, é encher a igreja. Vamos encher o salão. O que nós vamos fazer para atrair as pessoas? Entretenimento, músicas vibrantes, a melhor banda, os melhores músicos, louvores às alturas. Ou melhor, curandeirismo. Sai pela cidade, publicando que hoje vai ter, sexta-feira forte, vai ter a sessão da cura. Quem tem uma doença, quem tem uma enfermidade, vem até a igreja X que nós vamos te libertar dessa doença.
Então o ênfase se perdeu. A igreja foi uma reunião de pessoas para fazer qualquer outro tipo de coisa sem o intuito de adorar a Deus. Não foram aqueles chamados, remidos, com o intuito de adorar a Jesus, reconhecer que Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar. Pelo contrário, hoje, mais de 90% das igrejas têm a intenção de reunir as pessoas dentro de um local para encher aquele lugar, para encher o lugar. Então, nós entendemos que não é igreja esse tipo de atividade. Assistencialismo social, doações, cesta básica. É lógico que isso também faz parte da nossa comunidade. Ajudar os necessitados, orar para que haja cura. Isso sim nós fazemos também, mas não é o ênfase. Nós temos que entender que o ênfase não é isso. Não é fazer assistencialismo social. Nosso ênfase, a nossa reunião é para glorificar e adorar a Deus. Então nós entendemos o que é igreja e o que não é igreja. E o que significa a palavra igreja? No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram o hebraico kahal, que significa multidão humana reunida. É para designar as assembleias do povo de Deus. Lá nos 10 mandamentos, em Deuteronômio 10, 4, o Senhor escreveu os 10 mandamentos no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor escreveu os 10 mandamentos no kahal, Deuteronômio 10, 4. Nós encontramos então a palavra igreja no Antigo Testamento com esse significado, kahal, multidão humana reunida. Já no Novo Testamento, o termo grego eclésia, ele designa a igreja cristã e significa a reunião de pessoas, o ajuntamento ou assembleia. Então a igreja, ela é o ajuntamento de pessoas, ela é a reunião de pessoas, tanto no Antigo Testamento, que nós podemos encontrar inclusive em Deuteronômio, com a palavra kahal, como no Novo Testamento, com a palavra eclésia, que também tem o mesmo significado, o ajuntamento de pessoas, reunião de pessoas. E como a igreja é formada? A igreja, meus irmãos, ela é única. Ou seja, ela é uma comunidade indivisível. No entanto, essa comunidade, ela é constituída por dois grupos, geralmente chamados de igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante, elas são os fiéis que ainda estão vivendo neste mundo. Já a triunfante é constituída dos redimidos que já morreram e que agora estão na glória ao lado do Senhor. Esses dois grupos, apesar de viverem realidades diferentes, possuem o mesmo grande objetivo: prestar culto a Deus. A igreja militante e a igreja triunfante finalmente se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos. Então, igreja, ela é única. Então nós entendemos que existe apenas uma igreja e ela é indivisível. A única diferença é que antes as pessoas que também prestaram culto a Deus, que era a igreja, ela é a igreja militante, já morreram. E nós que estamos vivos nesse mundo, somos a igreja triunfante. Então existe apenas uma igreja, a dos que morreram, e hoje nós que estamos vivos, somos a igreja triunfante, sendo que na ocasião da segunda vinda de Cristo, nós nos reunimos, apenas uma igreja indivisível, que prestará culto a Deus. E aqui está falando que o objetivo da igreja, o grande objetivo, tanto da militante como da triunfante, é prestar culto a Deus. Como nós lemos os slides anteriores, o que não é igreja,
tudo aquelas coisas que eles fazem lá, não é para prestar culto a Deus, e sim para, posso dizer que prestar culto a homens, atrair multidão, encher o lugar, né, com entretenimento e tudo mais. Sendo que o objetivo principal é a reunião é para prestar culto a Deus. Agora, quem faz parte da igreja? Então, fazem parte da igreja todos aqueles que Deus chama através da sua palavra. A Bíblia, ela diz que o Senhor acrescenta fiéis continuamente à igreja, como diz em Atos 2,47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Apesar de esse chamamento ser universal, no sentido de que o convite é feito para todos sem exceção, apenas pode responder positivamente aqueles que são chamados internamente e regenerados pelo Espírito Santo. Estes são convencidos dos seus pecados e, consequentemente, respondem com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Então, quem faz parte da igreja são os salvos, em que Deus chama através da sua palavra. Com esse chamamento, nós respondemos internamente e somos regenerados pelo Espírito Santo, sendo convencidos pelos nossos pecados. E, logicamente, consequentemente, arrependendo com fé em Cristo Jesus. Aqui está falando que o chamado ele é universal. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele espalha a sua palavra para todas as pessoas. E como que é feito esse chamado? Através da pregação do Evangelho. Todos são chamados. Quantos aqui que nós não conhecemos, que já ouviram o Evangelho? Já foi pregado, já foi anunciado, já foi falado sobre Cristo, os seus pecados, sobre morte, salvação. E as pessoas não respondem a isso. Continuam suas vidas, não se arrependem, não creem, não têm fé. Posso dizer que essas pessoas são até ateus. Muitos deles não creem nem em Deus. E diferente de nós também passamos por esse processo. Nós ouvimos, alguém anunciou a palavra, alguém pregou para você, alguém pregou para mim, a palavra não chegou até o meu ouvido. E por que nós respondemos positivamente e eles não? Por que isso? Porque é a ação interna do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que regenera. E com esse convencimento do Espírito Santo, nós reconhecemos nossos pecados. E nós nos arrependemos. E nós temos a fé em Cristo Jesus. Então essa é a diferença. O chamado ele é universal. Todos são chamados. Mas só acrescentava o Senhor dia a dia os que eram salvos. Então aqui nós entendemos que, infelizmente, nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Mas nossa missão é anunciar. Nós não sabemos quem será salvo e quem que não é. Somente o Espírito Santo sabe. Então nós devemos anunciar a palavra e fazer a nossa parte. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é uma também das atribuições da igreja. Pregar a palavra de Deus. Então nós entendemos o que é igreja, o que não é igreja. Sabemos também que a igreja ela é indivisível, ela é uma só que ela é constituída por duas partes, a triunfante e a militante. E agora nós vamos entender quem que faz parte da igreja. Perdão, isso aqui eu já li. Qual é a missão da igreja? Então, meus irmãos, a missão fundamental da igreja é anunciar o Evangelho, como está descrito em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a grande missão da igreja. Essa é a nossa missão, irmãos.
anunciar a palavra, pregar o evangelho, para que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que são salvos. Essa é a missão principal da igreja, pregar o evangelho. Mas o que é o evangelho? O que significa o evangelho? Significa boas novas, as boas notícias. Anunciamos que todos são pecadores e que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Nós devemos proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, chamando os pecadores ao arrependimento para que tenham a vida eterna. Está descrito em Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. A Bíblia, meus irmãos, ela fala de diversos assuntos, vários assuntos. E nós entendemos que Deus, na sua palavra, tem assuntos e coisas que Ele ordena, é ordenança de Deus, Ele deixou escrito, ordem, isso é uma ordem para a sua igreja. E tem coisas que é proibição. Então Deus ordena algumas coisas e proíbe algumas outras coisas. Então nessa leitura de Atos 17, Ele ordena que todas as pessoas, através da pregação do Evangelho, que significa as boas novas, Ele ordena que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados, que creem que Jesus Cristo é o único e Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho. Nós devemos anunciar que somos pecadores, nós merecíamos a condenação eterna, todos nós merecíamos a condenação eterna, mas nós temos uma chance, uma solução, Cristo, que é o único mediador entre Deus e homens, para que nós sejamos salvos. Para que isso aconteça, o Espírito Santo tem que trabalhar nos nossos corações, nós nos arrependermos, reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e arrepender dos nossos pecados. Então essa é uma ordem, é reconhecer que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender para sermos salvos. Nós entendemos e aprendemos então o que é a igreja e quais são as práticas que nós devemos fazer dentro da igreja, quais são as pessoas, que a igreja é única, indivisível. Nós aprendemos então e definimos o que é a igreja. Agora, o que fazer dentro da igreja? Então há um princípio que regula o culto, há um princípio regulador do culto. Como prestar culto a Deus? O que é o princípio regulador de culto? Meus irmãos, é fazer apenas aquilo que é ordenado por Deus no culto da igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento. Somente o que é ordenado por Deus é permitido no culto. Portanto, tudo o que foge desses elementos não fazemos, para não acrescentar algo que Deus não mandou e correr o risco dele não acertar o nosso culto. Então, este princípio regulador, ele exclui muitas práticas comuns em muitas igrejas. Então, nós não podemos fazer o culto de qualquer maneira. Vamos fazer o culto para atrair pessoas. Vamos fazer o culto dessa forma porque é mais atrativo, mexe mais com o sentimento, mexe mais com a emoção. Nós não devemos. Nós devemos fazer somente aquilo que é determinado e ordenado por Deus. Então, esse princípio regulador, ele diz que Deus não aceita o culto que tenha elementos além daqueles que são prescritos em sua palavra. E na nossa igreja local, nós cremos assim. A Igreja Batista Reformada de São Joaquim da Barra, ela crê assim. Por isso, a nossa liturgia é uma liturgia mais simples e direta, porque fazemos apenas o que é ordenado
em sua palavra. A nossa igreja só faz o que é ordenado na Bíblia. Nós não podemos ter a pretensão de tornar o culto mais santo e nem mais atrativo, e usar isso de pretexto para adicionar dança, peça de teatro, campanhas, atos proféticos, culto de libertação ou culto das crianças, apresentações, dar oportunidade para cantar, homenagem, dia dos pais, dia das mães, aniversário do pastor, vela acesa, imagens de escultura, música com ritmos extravagantes, luzes coloridas, acessórios de Israel, candelabro, bandeira, parede pintada de preto e por aí vai. Infelizmente, é isso que acontece nas igrejas brasileiras e até fora do Brasil também. De 100 anos para cá, 100 e pouquinho anos para cá, infelizmente o nível, né, das igrejas, ela tem caído muito. Por quê? Porque perdeu o princípio regulador do culto. A liturgia simples, a pregação da palavra. E começaram a acrescentar coisas, atrativos. Para quê? Para chamar o povo. Né? E qual que é a intenção de chamar o povo? O que acontece? Por que quer encher a igreja? Por quê? Muitas das vezes é por poder, né, domínio sobre a massa, e também, infelizmente, sobre dinheiro, arrecadação de dinheiro, né, poder e arrecadar dinheiro. Então, eles foram inserindo estes elementos junto, no meio do culto. Quantos lugares, quantas igrejas, né, não deixam o culto, se eu posso falar de culto, se é culto, a reunião mais atrativa. Né, vamos, né, chamar mais pessoas, vamos adicionar aqui danças. Aí tem o ministério de dança, as irmãs lá, ministério de dança. Teatro, hoje vai ter a noite do teatro. Convide sua família e lota a igreja. Aí vai lá, apresentação de teatro. Campanha das 7 semanas. Aí você tem que estar lá toda semana, 7 semanas, fazendo a campanha, né, a sua campanha de jejum, o que seja. Atos proféticos, culto de libertação, sexta-feira forte. Sexta-feira forte, meus irmãos, culto de libertação. Então, assim, se perdeu a igreja. Nós determinamos o que Deus vai fazer. Nós não, as igrejas brasileiras que vai determinar. Não é a vontade do Senhor. É sexta-feira, Deus, 7h30, nós queremos que o Senhor venha e faça a libertação dos irmãos. Então é isso que acontece. As igrejas determinam, sexta-feira vai ter o culto de libertação, porque Deus vai libertar. Mas é isso, é atrativo para as pessoas vão lá, não é para buscar a Deus, não é para adorar o Senhor, é para buscar ali a libertação, seja do parente, seja de quem for. Né? São um pretexto para atrair pessoas. Culto das crianças, a apresentação, dá oportunidade para cantar, nós vemos muito isso nos dias de hoje. E as homenagens, dia dos pais, culto dos pais, culto das mães, aniversário do pastor. Vocês não foram nem uma igreja que tem isso, não? Foram, meus irmãos? Acho que a grande maioria de nós aqui passamos por isso. Hoje é o culto do aniversário do pastor. Aí lotava a igreja, aquela fila gigante para prestar homenagem ao pastor. Levava o presente aos pés do pastor. Eu também fiz isso também, viu, gente? Eu também já passei por isso. Não foram só vocês. Infelizmente, por ignorância, né, nós fazemos isso. Nós queremos prestar honra a pessoas importantes nas nossas vidas. Sim, queremos prestar. Mas isso é culto. Prestar homenagem a homens. A eclésia, lá, o carral, onde Deus reuniu o seu povo para poder manifestar os 10 mandamentos, que mudou totalmente a história da humanidade.
se tornou nisso. Vamos nos reunir para prestar homenagem a um homem, a um líder, ou fazer campanha, ou aniversário das crianças, Dia das Mães. Então esse é o nível das igrejas brasileiras nos dias atuais. Infelizmente, mais de 90% das igrejas fazem isso. Por que eles fazem isso? Eles fazem o que é certo ou eles fazem o que dá certo? Eles fazem o que dá certo. Eles fazem o que mais atraem as pessoas, o que mais lotam os lugares. São esses tipos de coisa. Então, tudo isso. Aniversário, as velas acesas, as imagens das igrejas católicas, os shows gospels, né? Com as músicas extravagantes, luzes coloridas, as paredes pintadas de preto, agora as últimas modas aí, e tudo mais. E Cristo mesmo, o culto a Deus foi deixado de lado. Infelizmente, só fala de Cristo no final, na oração em nome de Jesus Cristo. O restante é tudo para homens, infelizmente. Então, quais são os princípios que regem o culto em uma igreja? Nós sabemos e aprendemos que não pode ser feito dentro da igreja. Então, o que tem que ser feito dentro da igreja? Quais são os princípios que regem o culto? Cântico congregacional. A igreja canta. Todos cantam. Cantar o quê? Os atributos de Deus, as suas maravilhas. Cantamos os hinos. Então, não é a banda que vai se apresentar para os ouvintes. É a igreja que tem que cantar o louvor. A igreja que tem que louvar a Deus. Então, o canto é congregacional. Todos cantam. Como está descrito lá em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando, admoestando-vos uns aos outros. Como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então a palavra de Cristo, que é para habitar abundantemente em nosso meio com sabedoria, ela pode ser ensinada, admoestando nós uns aos outros também com cantos, nos salmos, nos hinos, nos cânticos espirituais. Os salmos, principalmente, são 150 cânticos, são 150 os louvores, 150 músicas cantadas, que o povo do Antigo Testamento cantava a Deus. Então nós temos referência de como que louva a Deus. E ali, através dos salmos, nós aprendemos também, admoestamos uns aos outros, nós somos ensinados através dos salmos, através dos cânticos espirituais. Tem hinos e cânticos que são verdadeiras orações. Eu acho que é um pouco diferente dos louvores atuais. Os louvores atuais da nossa geração. É totalmente antropocêntrico, totalmente voltado para o homem. É o meu, para mim, eu quero, restitui. Totalmente diferente dos hinos, dos salmos, dos cantos espirituais. Totalmente diferente. Então, meus irmãos, nós temos a liturgia simples. Temos sim. Temos louvores que é diferente desse que nós vemos nessas grandes igrejas aí. Aquelas bandas, aqueles músicos profissionais, aqueles equipamentos. Mas nós fazemos o que é somente anunciado e ordenado na palavra de Deus. Um cântico espiritual. Cantamos somente para Deus, em louvor, gratidão e adoração. Nós somos privilegiados. Você é privilegiado, irmão. Você está numa igreja em que segue e tenta seguir totalmente à risca o que está na palavra de Deus. Totalmente à risca. Nós estamos aprendendo que os princípios que regulam o culto são ensinados por Deus e nós praticamos nessa igreja. Então você é um privilegiado.
E o que mais? Quais são os princípios que regem o culto? Quais outros? As orações. A oração coletiva era fundamental para a adoração no Antigo Testamento. Como diz lá em 2 Crônicas 7,15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Olha o que Deus está falando, que deixou escrito. Que os olhos dele estarão atentos e os ouvidos dele estarão atentos às orações que nós fizermos para ele, uma oração coletiva. Então nós temos um momento da oração também. Antes dos cultos, no final, temos um dia específico para oração. Toda a igreja está convidada, tem sido uma bênção. E também é uma ordenança e uma obediência nossa, do povo de Deus. Nos reunimos para adorar a Deus. Porque Deus diz na sua palavra que estará atento, de ouvidos e olhos abertos, à oração que fizermos quando nós estivermos reunidos. Então, nós temos que reunir para também orar. Terceiro, a leitura da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:27 diz: Conjuro-vos pelo que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. As igrejas deveriam ler a Bíblia em alta voz durante as suas reuniões. Também tem a pregação, como está descrito em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Convença, repreenda, exorte com toda a longanimidade e ensino. Então, meus irmãos, a leitura da Bíblia e a pregação, ela também é um princípio que nós devemos praticar durante as nossas reuniões, os nossos cultos, porque é uma ordenância. E tem se perdido nos nossos tempos a leitura da palavra. Quem frequenta as reuniões de oração já leu todos os salmos, do 1º ao 150. Nós já lemos e já estamos na metade da segunda vez já. Lemos os salmos. E nós adotamos também, antes do culto, a leitura da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia toda, começando pelo Novo Testamento. Então aquela perícope que a gente lê antes da palavra, nós estamos em Mateus 10 agora, né? Esse é o intuito, nós lermos a Bíblia, fazer a leitura da Bíblia. Então os irmãos que estão acompanhando os cultos, estão acompanhando a leitura. Nós vamos percorrer todo o livro de Mateus, os evangelhos, as cartas. Então, nós praticamos o que é descrito na palavra, leitura e pregação. Então nós lemos, a igreja lê-se a Bíblia, explica o que leu, e propõe para que a comunidade aplique em suas vidas. Nós possamos entender, aprender e praticar a palavra. Porque a Bíblia, quando ela é aberta, é Deus falando. Deus deixou a sua palavra na Bíblia e nós temos que expor a palavra. Nós temos que ler, tanto nas nossas reuniões, como principalmente em casa. Fazer a leitura pessoal da palavra. Leitura e a pregação. Então a pregação, meus irmãos, é fundamental para a adoração pública. O sermão é o clímax da nossa adoração. É quando ouvimos a voz viva de Deus e somos levados a nos entregar a Ele em consagração e serviço. Essa visão elevada da pregação foi recuperada no período da Reforma Protestante. Então a reforma de 1517, ela se recuperou, né? Quando Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia em sua língua, né? Depois, após isso, foi espalhado, né, o Evangelho
para toda a região, até chegarmos até nós. Antigamente, nós já lemos, já aprendemos que as missas da Igreja Católica eram em latim e somente os cardeais que tinham acesso à palavra, né? Então, graças a Deus, a minha misericórdia de Deus, durante a reforma foi recuperado isso, a leitura da palavra. Então, a pregação ela é fundamental. Tem que se pregar a palavra para que nós aprendamos de forma sistemática como adorar a Deus em verdade. Então, meus irmãos, nós temos que entender e temos que ter no nosso entendimento que a hora da abertura da palavra tem que ser o clímax da nossa reunião. A expectativa maior, a abertura da palavra e a pregação. É muito bom cantar louvores, é muito bom praticar orações, mas o clímax, né, a expectativa do cristão é a palavra de Deus. É quando a Bíblia é aberta e é exposta para a comunidade. É Deus falando em nossos corações. Então isso tem que ser a melhor parte da pregação. E também outro princípio, as ofertas. 1 Coríntios 16, 1 a 3 diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tinha o recolhimento de ofertas. O problema maior surge com a teologia da prosperidade, que ensina a barganhar com Deus e exigir obrigatoriedade do dízimo e prometendo bênçãos e multiplicação de dinheiro para os fiéis. É um tema, nós já amadurecemos mais em relação a isso. No início era um tema de abordagem mais difícil em relação a ofertas, porque a grande maioria de nós viemos, né, desse meio da prosperidade, teologia da prosperidade. Então o ênfase, o clímax maior nas outras igrejas era a pregação sobre dízimo. A grande maioria lá, fala um versículo da Bíblia, Malaquias 3,10. Grande maioria já decorava, Malaquias 3,10, né? Que falava de dinheiro, de barganha, de dízimo. Então era muito anunciado isso, era muito pregado, fortemente pregado sobre dízimo. Você tem que dar o dízimo, você não pode reter o dízimo, você não pode roubar do Senhor. Então usavam texto da Bíblia fora de contexto, né, para falar de dinheiro e prometer riquezas. Dá você recolhe 100. Se você não der, o devorador, né, vai tomar e tudo mais. Nós estamos cansados de ouvir isso. Mas depois que nós temos, por sua misericórdia, Deus nos abriu nossos olhos, nós temos entendimento sobre isso, nós entendemos que não é nada disso. Não é nada disso. Se eu quero prosperar financeiramente, eu faço um curso, eu me dedico mais em certa atividade, que eu tenho habilidade, eu vou estudar mais, né? Eu me dedico no trabalho, e Deus, se Ele permitir que eu cresça e comece a ganhar mais dinheiro, glória a Deus, né? Mas eu não faço nada, não estudo, não busco mais, mas eu dou o meu dízimo. Aí Deus vai prosperar 100 vezes mais, porque eu estou dando o dízimo. Fora que, se você não der o dízimo, você não é salvo. Muitos pregadores pregam isso, dizendo que o meu dinheiro que vai comprar a minha salvação. Voltamos antigamente, antes da reforma. As igrejas brasileiras hoje pregam a mesma coisa que era pregado antes da reforma. As indulgências, você comprava a sua salvação. E colocaram muito mais artefatos, né? Você tem que dar o dinheiro, você tem que dar os seus 10%. Mas é do líquido ou do bruto? Não, do bruto, você tem que dar do bruto. Você não pode roubar a Deus e tudo mais. E enche aquilo na nossa cabeça, no nosso coração. Eu conheço histórias, meus irmãos, que pessoas não pagavam conta para levar o dinheiro da igreja. E ficavam pendentes de conta, ficavam devendo.
porque era muito anunciado, era fortemente anunciado isso, né? Então, graças a Deus que nós saímos desse meio, graças a Deus, e chegamos aqui aprendendo que não tem nada a ver, aprendendo de fato, né, como que é o dinheiro, como que as nossas ofertas deveriam ser dentro da igreja. Nós aprendemos, só que muitas pessoas vieram machucadas em relação a isso. Mas também é ordenado. Temos histórias, passagens, temos instrução que nós devemos ofertar também na casa de Deus, na igreja. Porque a igreja é constituída de pessoas, tem as suas contas para pagar, tem as suas despesas. E o que aconteceu no começo? Nós tínhamos muito receio em falar de dinheiro, porque as pessoas, de fato, elas já vieram machucadas de outras instituições por conta de dinheiro. Era muito falado sobre dinheiro, né? E graças a Deus que nós estamos amadurecendo em relação a isso. Estamos aprendendo, reconhecendo que de fato nós temos que ofertar, que a igreja tem as despesas, né? E que Deus, né, possa trabalhar cada vez mais nos nossos corações em relação a isso. E nós vemos também que o Danilo tem todo o cuidado em relação a isso, a falar sobre dinheiro, né? Mas só que nós temos que ser maduros o suficiente e entender que a igreja precisa também de ofertas. A igreja precisa, né, da cooperação dos irmãos. Porque quanto mais a igreja for abençoada financeiramente, mais ela vai poder abençoar missões, enviar missionários, poder ajudar as famílias, né, e tudo mais. Então nós já estamos mais maduros em relação a isso. E entendendo que oferta também ela faz parte de um princípio do culto. Tá, irmãos? O que mais que tem um princípio regulador do culto? Quais são as ordenanças, os sacramentos? O batismo e a ceia. Elas são ordenanças de Cristo. E, portanto, elementos da adoração do Novo Testamento. Por isso, a ceia do Senhor e o batismo fazem parte do culto. Por isso que, durante as nossas reuniões, temos também, né, a ceia, né, e também o batismo, porque é ordenança da palavra do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor. E nós temos a nossa confissão de fé. E a importância da igreja de ter uma confissão de fé histórica. Nós temos que entender o que é um credo ou uma confissão de fé subscrita. De fato, escrita mesmo, tem um documento, né? É a declaração escrita do conteúdo da fé. Tudo o que cremos e a forma com que cremos, escrito em um documento. Algumas razões para a composição de credos e confissões é buscar a unidade na igreja local, nos proteger das heresias, servir como discipulado, nos unir com a história da igreja, assegurando a continuidade nas próximas gerações e servindo para expressar o que a igreja local crê, de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Então, a Igreja Batista Reformada de São Joaquim da Barra tem uma confissão de fé, descrito em documento o que nós cremos, por que nós cremos e da forma que cremos. Por tudo isso, para servir para nos proteger das heresias, servir como discipulado. E nós, através desse documento, nós nos unimos com a continuidade da igreja. 1689, Confissão de Fé Batista de 1689. Desde 1689 até os dias atuais, nós seguimos a mesma confissão de fé. A igreja triunfante e a igreja militante, seguindo a mesma confissão de fé, para assegurar a continuidade nas próximas gerações. Nós vamos passar, mas o que eles creram, o que nós cremos, e o que nossos filhos e netos vão crer é a mesma coisa.
É a confissão de fé descrita em documento. E essa confissão, na nossa igreja, ela nos dá um privilégio de nós cremos segundo a luz das Escrituras, examinando a Bíblia toda. E o pastor Heber Campos, no artigo A Relevância dos Credos e Confissões, ele nos lembra que em tempos de tanta confusão teológica, em que passa a igreja cristã, não é aconselhável professar o cristianismo sem afirmar com clareza aquilo em que se crê. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessante, porque a genuidade da nossa fé tem que ser evidenciada naquilo em que cremos e confessamos. Temos que ter a ousadia de afirmar clara e abertamente, e de preferência de forma escrita, as coisas em que cremos. Porque tantas são as heresias e as tentativas de assalto à fé genuína, que tornaram-se necessária a formulação de uma confissão daquilo em que cremos, para que a igreja, na sua inteireza, não venha a ficar perdida, lançada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então, esse artigo do pastor Heber Campos, ele revela e nos aconselha a seguir uma confissão, porque a igreja de Cristo, ela sempre foi uma igreja que confessa a sua fé. Os cristãos têm que confessar a sua fé. Mas como nós vamos confessar a nossa fé? Através de um documento. Temos que ter a ousadia de afirmar claramente o que cremos, e abertamente, e de preferência de forma escrita, o que cremos, para nos defender de heresias, para que a igreja não se perca em heresias, não se perca, fica perdida e levado a todo e qualquer tipo de doutrina. O que cremos, o que não cremos. Só no Brasil, um estudo que teve, parece que tem mais de 8 milhões de igrejas. Imagina o que crê. Você conversa com as pessoas creem em anjo, outras creem em santo, outras creem em cobertura espiritual, maldições, astros, horóscopo, signo, leitura de carta e tudo mais. Mas que salada que é essa? Que bagunça que é essa? Os cristãos, nós temos que ser uma igreja confessante, confessar clara e abertamente o que cremos. Mas o que nós cremos? Nós temos que ter um documento, uma forma escrita, de preferência uma forma escrita. Então nós não podemos ser levados por qualquer doutrina, acreditar em tudo que nos fala. Nós temos que crer somente na palavra de Deus. Por isso que nós temos esse documento de forma escrita, que é a nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Os motivos pelos quais a igreja deve ter uma confissão de fé histórica são: primeiro, os credos e confissões servem para promover a unidade da igreja. Muitas pessoas chegam em nossas igrejas após passarem por diversos grupos e até mesmo seitas. Elas trazem consigo uma bagagem teológica grande. Esse fato pode conduzir a congregação a uma verdadeira salada teológica, caso não possua uma identidade confessional. Isso ocasionalmente pode nos levar à igreja a divisões. Entretanto, quando a igreja local possui uma confissão de fé e expressa para os novos membros desde o início o que crê e o que confessa, eles saberão os limites doutrinários que devem respeitar. Isso promove unidade doutrinária na igreja local. Então, a confissão serve para nos promover a unidade da igreja. Então, todos reunidos, tendo a mesma fé, confessando a mesma fé. Não adianta nós nos reunirmos aqui, o lado de cá crê que Jesus é um anjo e o lado de cá crê que Jesus é filho de Deus.
né? Nós temos que ser unânimes, temos que ser unidos, confessar a mesma fé. Então a nossa confissão de fé nos garante isso, a unidade local da igreja local. Também o credo e confissão serve para combater erros e heresias na igreja. Ao longo da história da igreja, desde seus primórdios, o surgimento de heresias levou a igreja a desenvolver e expressar sua doutrina de forma clara e explícita. Por exemplo, a doutrina da Trindade, o entendimento sobre as duas naturezas de Cristo, entre muitas outras importantes expressões doutrinárias, que hoje representam a ortodoxia cristã. Elas foram desenvolvidas em respostas às heresias promovidas em suas épocas. Desse modo, a formulação de credos serve para combater erros e heresias, apresentando uma afirmação de que a igreja crê sobre a interpretação da doutrina em questão. Então, meus irmãos, ao longo da história, desde os primeiros séculos, foram se criados vários tipos de doutrina, vários entendimentos da Bíblia, vários. Nós temos homens aí históricos importantes, como Armínio, Jacó Armínio, ou João Calvino, ou até mesmo John Wesley, são estudiosos que interpretaram a Bíblia de formas diferentes. O arminiano crê que o cristão perde, um dos exemplos, crê que o cristão perde a sua salvação, Então, para nós sermos salvos, segundo a teologia arminiana, Deus, Ele ajuda um pouco, e o restante é o homem que tem que fazer as suas obras para que chegue até a salvação. João Calvino já crê que a salvação é 100% obra de Deus. Então o homem ele não consegue, por mais que ele faça ou deixe de fazer, chegar até a sua salvação. E a nossa igreja Batista Reformada, ela crê dessa forma, como João Calvino, que crê que Deus, em sua totalidade, 100%, é Ele quem nos chama, nos capacita, faz com que o Espírito Santo atue em nossos corações e nós nos arrependemos, reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e através da expiação de Cristo nós somos salvos. É tudo obra de Deus. O homem não é capaz de mover 1 centímetro da sua vida para ajudar a Deus na salvação. E as Escrituras nos mostram isso. É 100% Deus. Só que tem uma linha teológica que pensa que não. Deus faz uma parte e o homem faz outra parte. E como resolver isso? Através da nossa confissão de fé. Foi feita uma assembleia, não lembro a data agora, uma assembleia, uma reunião, uma grande e importante reunião, onde foi apresentado um exemplo, essas duas teorias, e através dessa confissão de fé, foi determinado que Jacó Armínio era herege, porque a palavra nos mostrou que não, que 100% da salvação, 100% é de Deus, É um dos exemplos, tá? Por que nós devemos seguir uma confissão de fé? Porque tem várias linhas teológicas, vários pensamentos, vários argumentos, e através de um documento baseado segundo a palavra de Deus, ela nos assegura para que nós possamos entender qual que é a maneira correta, a forma correta que nós devemos agir segundo as Escrituras, como nos apresentar diante de Deus. Se os cristãos pegassem a Bíblia, a palavra de Deus, e entendessem da forma correta, não precisaria de documento nenhum. É a Bíblia, vamos seguir a Bíblia, e tudo que nós estamos aprendendo aqui, se todos aprendessem dessa forma, não precisaria da confissão de fé. Só que surgem muitas heresias, muitas teorias. Então é necessário, se faz necessário ter uma confissão de fé, para que nós aprendamos da melhor forma, a forma correta de como prestar nossos cultos a Deus, como deve ser o culto e tudo mais, através da palavra, a palavra que é instituída.
E esse documento nos garante e nos auxilia em relação a isso. Então, os credos e confissões servem para promover também o discipulado na igreja. A confissão de fé expressa de forma sistemática as principais doutrinas apresentadas nas Escrituras. As confissões servem para mapear a doutrina bíblica para os crentes e ajudá-lo a conhecer a base da fé. Spurgeon, ao republicar uma edição da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, ele falou dessa importância. E diz: esse pequeno volume é uma ajuda para vocês em controvérsia, uma confirmação na fé. É o meio de edificação na justiça. Aqui os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia, que servirá como uma pequena bússola, e estarão prontos para dar razão da esperança que há neles. Então Spurgeon, ele publicou um livreto, né, com essa confissão de fé, Batista de 1689. E os jovens e as pessoas que eram inseridas nessa igreja, eles seguiam, né, essa confissão de fé. Então, desde novos convertidos, eles já aprendiam a forma correta de como adorar a Deus e tudo mais, né, prestação de culto e tudo mais. E isso serve para promover o discipulado na igreja. Todo sábado, durante todo esse tempo em que nós nos reunimos aqui, nós estamos sendo discipulados. E esses slides, esses estudos em que é promovido, é retirado dessa confissão, né? Nós estamos aprendendo a confissão de fé batista de 1689. Todos os estudos, durante esses 5 anos, nós estamos de igreja, foram retirados e baseados na nossa confissão de fé, essa confissão de 1689. Então, a nossa confissão também ela promove discipulado na igreja. Os credos e confissões nos unem com a história da igreja na interpretação das Escrituras. Existem mais de 2000 anos de história da igreja. Muitas heresias foram respondidas, doutrinas foram elaboradas e desenvolvidas. A Escritura foi examinada por milênios, por diversos servos de Deus. E é mais seguro considerarmos as doutrinas fiéis que têm permanecido de pé ao longo do profundo exame das Escrituras através dos séculos, do que ignorar a história completamente. Ignorar a história de interpretação da Bíblia pode nos levar a cometer os mesmos erros do passado. Por outro lado, se um documento confessional estiver de acordo com a Bíblia, ele jamais se tornará obsoleto e nos assegurará uma continuidade nas próximas gerações. Se essas mais de 90% das igrejas brasileiras tivessem uma confissão, e desde o início dos novos convertidos foram inserida essa confissão, né, de como uma igreja deve ser, se portar, ela não se perderia. A igreja hoje, ela está cometendo os mesmos erros do passado. Mesmo erro. Nós temos que, alguns dizem que fazer a reforma da reforma. Então, se as igrejas brasileiras tivessem tido uma confissão de fé e seguido essa confissão de fé e aplicado nas igrejas, nós seríamos uma potência das igrejas brasileiras, podia dizer assim. O evangelho seria anunciado verdadeiramente, pessoas não seriam enganadas, muitas pessoas seriam salvas, isso é chegando. Mas, infelizmente, na nossa geração, as igrejas, elas se perderam, né? Elas buscaram formas de encher a igreja do que pregar a palavra. Se tivesse seguido a interpretação das Escrituras conforme a história, não teriam cometido os mesmos erros do passado. Também os credos e confissões servem para expressar o que a igreja crê de forma que possa ser examinado à luz das Escrituras. Por fim, se o credo estiver somente na mente dos pastores, isso leva a congregação a estar mais vulnerável. Se esses pastores morrerem ou trocarem de igreja, então ela corre um risco maior de ser levada por qualquer vento de doutrina.
Além disso, se a doutrina está somente na mente do pastor, torna-se mais difícil para os membros conhecerem claramente o que se crê a respeito de diversos assuntos doutrinários. Outro sim, o pastor também pode mudar de opinião. Portanto, possuir credo e confissão escrito é mais seguro para as igrejas locais preservarem, perseverarem e expressarem a sã doutrina. É mais honesto para com os membros de uma igreja local expor clara e expressamente o que se crê, de forma que esses documentos possam ser examinados à luz das Sagradas Escrituras. Então, se tiver somente na mente do líder, né, da igreja, é muito difícil nós seguirmos, porque o coração do homem é enganoso, e o homem ele pode mudar de opinião, segundo as circunstâncias. O pastor, ele pode estar conduzindo uma igreja, e ele vê que não está atraindo pessoas, ele vai mudar a mentalidade. O que está dando certo? Vamos observar, o que está dando certo? Aí vai começar a fazer o que está dando certo. Ele não quer saber o que é certo, é o que está dando certo. E o membro que está ali não é estimulado a aprender, não é estimulado a buscar a verdade, vai começar a seguir o que o pastor está falando. Então não é coerente seguir isso. Não é coerente seguir o que está na mente do pastor. Tem até um vídeo que rola na internet, não sei se vocês já viram, Silas Malafaia refutando Silas Malafaia. É o Silas Malafaia antigamente, de bigode. Ele falava, ele pregava, anunciava de fato o evangelho. E agora, ele muda totalmente a sua pregação. E fala sobre prosperidade e tudo mais. Então, ele não tem um exemplo, ele não tem uma doutrina certa, que segue um documento. Ele faz o que está dando certo. Naquele momento, ele estava pregando a palavra do Senhor e estava dando certo. Ele viu que no meio do caminho não deu certo, começou a fazer a forma que estava atraindo mais pessoas, esquecendo totalmente a pregação sã da palavra. Então, se faz necessário ter um documento, e esse documento ele ser aberto aos irmãos. Todos devem ver, todos têm acesso a esse documento, todos têm que ter o mesmo entendimento do que é pregado, do que é anunciado sobre a nossa fé. Conclusão. Sabemos pela palavra de Deus que não pode haver... Peraí que eu não estou enxergando. Sabemos pela palavra de Deus que não pode haver vida em Cristo fora da igreja. Os verdadeiros crentes não podem deixar de se reunir para adorar a Deus, para se encorajar, para se edificar mutuamente, a fim de testemunhar de Cristo, pregando o evangelho com suas vidas. A igreja, mesmo com todos os seus problemas e defeitos, já que é composta por pecadores, é uma comunidade de amor. Então, afastar-se da igreja, portanto, implica afastar-se de Deus. Cristo está no meio da sua igreja para nos encorajar com sua palavra. Ele está no meio da sua igreja para derramar sua bênção sobre nós, a fim de que verdadeiramente sejamos unidos na adoração. Unidos na oração, na comunhão, na edificação mútua, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vivendo uma vida santa para o louvor da glória de Deus, como diz em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, sozinho, no quarto, em casa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A multidão humana, a reunião na assembleia. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a importância de ter uma comunhão, de vir à igreja, é para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então, a importância, nós temos que ter no nosso coração esse propósito, de ouvir o que o Espírito Santo, que Deus fala para nós, através da igreja. Só que qual igreja? A igreja indivisível de Cristo, aprendendo a sã doutrina, o evangelho puro e genuíno, praticando nos cultos o que foi ensinado,
de forma simples, a liturgia correta, fazer somente o que é estipulado na Bíblia, o que é ordenado, evitar o que é proibido, não inserir coisas no culto que é atrativo para homens, mas desagrada a Deus. Nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos para as pessoas como é determinado. Então, tudo isso nós fazemos dentro da igreja. E isso é por misericórdia de Deus, que nós temos a oportunidade de estar inseridos numa igreja em que é uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, que não busca outros interesses além de anunciar o Evangelho. Temos problemas? Temos problemas, porque somos pecadores. Somos pecadores, compostos por pecadores. Mas é uma comunidade em amor, onde nós nos edificamos mutuamente, para que nós possamos testemunhar de Cristo, anunciar e pregar o Evangelho, também com as nossas vidas. Então, meus irmãos, afastar-se das igrejas, não vir aos cultos, não nos reunirmos com os nossos irmãos, posso dizer que implica em afastar-se de Deus. Que Deus continue tendo misericórdia das nossas vidas, nos chamando, nos atraindo com a sua graça, com o seu amor fraternal, nos perdoando, para que nós possamos cumprir segundo o que está escrito na palavra de Deus. Nos reunirmos de forma que Deus se agrade de nós e nós possamos prestar culto segundo ele for estipulado em sua palavra. E esse foi o ensino, deste sábado. Muitos de nós aqui já presenciamos esse estudo, mas glória a Deus que a igreja está crescendo, pessoas estão se achegando, nossa família em Cristo está crescendo, e é sempre bom revisitar esses assuntos, para tirarmos dúvidas, para relembrar o que é a igreja, e por que a nossa igreja é da forma que é. Os nossos cultos, por que o nosso culto é diferente dos demais? Por que não tem aquelas coisas atrativas? De fato, tem muitas igrejas que chamam a atenção mesmo, Como eu falei da outra vez que eu dei esse estudo, tem uma igreja aí que anunciou assim, domingo, açaí grátis. Culto da igreja tal que vai ter açaí grátis. Ia dar açaí. Então, assim, imagina tanto de gente que não foi, um calorzão desse. Mas e aí, gente? Essa é a intenção, esse é o motivo. Esse tem que ser a nossa expectativa, o nosso motivo, nos reunirmos para ir buscar um açaí. Então, glória a Deus que nós estamos inseridos num meio, uma comunidade em que nós tentamos fazer somente o que está escrito na palavra. Temos um documento histórico, desde 1689, que nós seguimos, e esse documento nos garante que nós defendemos a nossa fé. Isso é por misericórdia de Deus. Isso é por misericórdia. E esse foi o nosso estudo. Se os irmãos tiverem dúvida, podem perguntar. Se eu puder responder, eu vou ajudar. Se eu não puder, a gente